Eu acho o seguinte: nós estamos vivenciando, tá, um acontecimento histórico inédito no Brasil, que é o julgamento de um grupo e de uma trama golpista. Porque, infelizmente, na história do Brasil, os militares golpistas sempre foram sistematicamente anistiados, o que significava um certo incentivo para novos golpes. Tá? Os militares que tentaram o golpe em 54, depois 55, depois em 61, foram sendo anistiados e foram bem-sucedidos em 64. Então, essa tradição de anistiar golpistas é um claro incentivo a esse comportamento golpista que faz parte da índole, está no DNA das Forças Armadas brasileiras. Então, houve uma tentativa de golpe, 2022, 2023, né, onde tentou-se impedir a posse do presidente Lula e o estabelecimento de uma nova ditadura militar. E eu arriscaria dizer que a ditadura que eles pretendiam implementar, né, seria uma ditadura muito mais sanguinária do que a que foi a de 1964-85. Né? Em 64, os golpistas em nenhum momento tornaram público o seu desejo de assassinar pessoas. Os golpistas de 2022, logo de cara, queriam assassinar o presidente Lula, o vice-presidente Alckmin e um ministro, pelo menos um ministro do Supremo, que era o Alexandre de Moraes, além do Zé Dirceu. Isso. Tá? O grupo golpista, nos seus grupos de WhatsApp, já ventilava a possibilidade da criação de campos de concentração. Tá? Ou seja, a ditadura em 64, que foi extremamente violenta, ela teve fases, mas o país realmente mergulha na violência depois de 68, depois do AI-5. Esse pessoal já queria mergulhar o país numa ditadura sanguinária. Quando o Bolsonaro, bem antes de ele chegar ao poder, dizia que se ele pudesse, ele daria um golpe e mataria pelo menos 30 mil pessoas, e o número 30 mil não é um número aleatório, isso tem a ver com o número de mortos na ditadura chilena, podemos perceber que o Bolsonaro estava falando muito sério. Né? O pessoal não levou a sério, né, o desejo golpista do Bolsonaro, deixou ele chegar ao poder e agora estamos sofrendo as consequências. Né? Esse quarto grupo que está sendo julgado é o grupo dos assassinos. Né? É o grupo operacional, aqueles que iam cometer os assassinatos. Né? Então, eu não diria que é o pior grupo, acho que o pior grupo é o grupo 1, que era o comitê central, digamos assim, dos golpistas. Mas é o pessoal executivo, digamos assim, o pessoal que ia pôr a mão na massa e sujar a mão de sangue. Né? Isso mostra o quanto nós chegamos próximos do precipício. Né? Chegamos muito próximos do precipício e o povo brasileiro tem uma dívida de gratidão muito grande em relação ao presidente Lula. Em primeiro lugar, de ter conseguido derrotar esse monstro, que é o Jair Messias Bolsonaro, um golpista, um ditador. Se ele tivesse vencido as eleições,
ele iria querer implementar uma ditadura do mesmo jeito. Perdendo, ele tentou o golpe. Se ele vencesse, seria a ditadura na certa. E houve uma articulação através do Lula, da qual o Dino foi extremamente importante no desbaratar o golpe, e nós escapamos por muito pouco de viver novamente uma tragédia. Né? E nós, brasileiros, devemos ficar muito atentos ao desenrolar desse processo, porque, infelizmente, no Brasil, a democracia é o intervalo entre uma e outra ditadura. Uhum. Essas forças, a extrema-direita brasileira, a elite brasileira, a classe dominante brasileira, a burguesia brasileira, ela é golpista em essência. Ela é incapaz de se submeter à legitimidade popular, porque é uma classe dominante, é uma burguesia que foi moldada por séculos de escravismo. É uma classe dominante que tem mentalidade de senhor de escravos. E essa classe dominante deve ficar indignada em ter que se submeter à vontade da maioria dos eleitores, porque ele enxerga nós, pobres trabalhadores, como escravos. Tenta submeter através da força. Por isso, o agronegócio, o negócio, é melhor dizendo, apoiou entusiasticamente o golpe de 2022, 2023, financiando os acampamentos golpistas, onde grupos de degenerados, pervertidos e pessoas de má índole se juntavam na porta dos quartéis para tramar contra o povo brasileiro. E o agronegócio, né, financiando, era churrasco todo dia, as barracas muito bem feitas, toda uma infraestrutura de intendência, preste atenção na palavra, né, de intendência digna de uma organização militar. Ou seja, os oficiais da arma de intendência, né, que é uma das armas, serviços do Exército, estavam lá organizando esses acampamentos. E por que esses julgamentos são muito importantes? Porque a punição aos golpistas tem que ser exemplar. Porque se não houver... uma coisa que chama atenção nessa última intentona golpista foi como os golpistas não se preocuparam em esconder as provas, porque eles tinham uma tamanha certeza da impunidade, eles tinham tanta certeza que não ia acontecer nada, afinal de contas, todos os golpistas do passado nunca foram punidos, que eles sequer se preocuparam em esconder direito às provas. Né? Então, é necessário que nós, brasileiros, exijamos punição exemplar, porque senão, daqui a alguns anos, nós vamos estar diante de uma nova tentativa golpista. E as big techs já estão tirando as asinhas de fora, as manguinhas de fora, né? A imprensa burguesa já faz campanha sistemática contra o governo Lula, tá? E se não houver uma punição exemplar, em 2026 nós podemos assistir novamente um replay do que foi 2022, 2023, uma nova tentativa golpista. Então, eu fico muito feliz de estar tendo a oportunidade de assistir, tá,
esse processo que está ocorrendo no Brasil e entendendo que é um processo inédito. É um processo inédito que pode, de alguma maneira, em determinado momento da história, colocar um ponto final nessa trajetória do golpismo e não reticência, como você disse, intervalando com a democracia, né?